Olá, queridos irmãos, amigos, simpatizantes de nossa doutrina espírita. Que a paz seja convosco e o amor de Jesus possa nos envolver. O tema para nossas reflexões de hoje é desejo central. No livro Agora é o Tempo, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos orienta através de uma mensagem intitulada Ação e Caminho, que nos conduz às primeiras reflexões sobre desejo. Está lá. O sentimento cria a ideia gera o desejo acalentado forma a palavra orienta a ação detona resultados, e os resultados nos traçam o caminho nas áreas infinitas do tempo. Cada criatura estagia em uma determinada estrada evolutiva. Estrada essa, digamos assim, definida e organizada através de nossas próprias escolhas. Nas primeiras fases de nossa evolução, são os instintos que conduzem nossos primeiros passos. E com o passar do tempo, e após inúmeras reencarnações, o espírito vai adquirindo experiência, e à medida que o espírito se esclarece, inicia o processo consciente em sua caminhada. A princípio, a meta do espírito imortal em sua trajetória é satisfazer suas necessidades reais ou fictícias, de acordo com o grau de evolução que ele já tenha alcançados. Nós fomos criados a partir de uma centelha divina. Somos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, somos herdeiros de virtudes extraordinárias. Quando não nos dedicamos a despertar essas virtudes que permanecem em germen lá em nosso íntimo, experimentamos um grande vazio que nos atormenta e, muitas vezes, desequilibra nossa mente, respondendo aos impulsos do automatismo, busca, de certa forma, através dos pensamentos contínuos, maneiras de preencher esse vazio. Dessa forma, podemos considerar que quando Emmanuel traz a informação que o sentimento cria a ideia, ele se refere a esse vazio existencial que nos atormenta. Quando temos a sensação de algo que nos falta, mas ainda não conseguimos entender muito bem o que buscar, ou não conseguimos saber o que nos falta, buscamos preencher esse vazio, então percebido, criando ideias a respeito daquilo que poderia preencher ou estar preenchendo esse vazio. Nossa mente cria ideias que nada mais são que reflexos que albergamos em nosso íntimo. Por isso, o criminoso, para preencher esse vazio, cria a ideia sobre um crime mais bem organizado, mais bem elaborado, e isso, naquele momento, o satisfaz. O mentiroso, para preencher esse vazio que ele está percebendo e que o atormenta, cria uma ideia sobre uma história milaborante que poderia estar enganando a muitos. O sovina, para preencher esse vazio existencial que ele está percebendo ou começando a perceber, ele cria ideias mirabolantes onde pudesse enriquecer ainda mais. O espírito, que já despertou sua consciência
para as programações nobres da vida, também percebe esse vazio existencial e preenche esse vazio praticando o bem em seus vários aspectos. Ideia, caros amigos, é pensamento. Nosso sentimento cria a ideia. E se estamos desequilibrados, o campo de nossos pensamentos também se torna desajustado. André Luiz nos orienta lá no livro Mecanismos da Mediunidade que, como alicerce vivo de todas as realizações no plano físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Agente essencial. Nossos sentimentos desgovernados, desequilibrados, criam ideias ou pensamentos inferiores. E esses pensamentos, eles ganham vida, são energias que se materializam bem diante de nós. Nosso pensamento é sustentado tanto por nós, que o estamos criando naquele momento, quanto por espíritos que se afinizam com seu teor. Tanto eu emprego meus sentimentos desequilibrados aos pensamentos que estou emitindo, quanto outros espíritos que se afinizam com meu desequilíbrio fornecerão as bases que darão sustento à criação e desenvolvimento de meus futuros desejos. Meu sentimento desequilibrado estará criando uma ideia. Essa ideia ou pensamento será automaticamente potencializada com outros que estão à minha volta, que se afinizam conscientemente com o que eu estou pensando, com aquilo que eu estou projetando. E a soma disso tudo estarão formando a base, olha só, estarão formando a base de nossos desejos mais íntimos. Se eu sou um tirano, meus sentimentos criarão determinadas ideias, que igual a um imã atrairão outros espíritos que se afinizam com as mesmas ideias e me influenciarão ainda mais a construir desequilibrados desejos. Vamos a um exemplo um pouco mais, para que a gente possa compreender um pouco melhor, um exemplo um pouco mais simples. Digamos assim, eu tenho compulsão por comprar sapatos. Por mais que eu possua inúmeros sapatos que eu nem mesmo experimentei ainda, eu acalento em meu íntimo o desejo de adquirir mais. Mas eu estou, de certa forma, conseguindo, com muito esforço, me controlar. Acontece que mesmo me controlando o máximo possível, eu, lá em meu íntimo, albergo o desejo de possuir ainda mais. Outros espíritos que se afinizam com o mesmo desejo que eu tenho são atraídos em minha direção, respondendo simplesmente à lei de afinidades, ou seja, é da lei que os iguais se identificam. Esses espíritos se aproximam e, através de seus pensamentos no mesmo objetivo do possuir, influenciam ainda mais e nutrem os meus pensamentos mais íntimos, ou seja, eles fortalecem o meu desejo em consumir. Mesmo tentando me controlar, eu ainda albergo o desequilíbrio, o vício.
e com o auxílio nefasto de espíritos também desequilibrados, eu não resisto e cedo ao meu desejo em possuir mais e mais sapatos. Esse mecanismo, de certo ponto, em desequilíbrio, né, se dá em todos os vícios, em todas as imperfeições que possuímos. É o mesmo mecanismo, ele funciona mais ou menos dessa forma. Eu posso, sim, esconder meus vícios, esconder os meus desejos mais indiscretos da sociedade, mas eu não posso me esconder do plano espiritual, dos espíritos que me rodeiam. Outras importantes obras de André Luiz nos trazem mais orientações a respeito do desejo. No livro Entre a Terra e o Céu, o ministro Clarencio, ele nos orienta. Todo desejo é manancial de poder. Ou seja, todo desejo é como se fosse uma pequena fonte que dá origem a um grande rio. Todo desequilíbrio que ora albergamos, se não o identificarmos e literalmente entrarmos em combate para tentar domá-lo, esse desequilíbrio automaticamente, com o passar do tempo, nos conduzirá a sequelas psíquicas, muitas vezes de difícil solução. Na obra Missionários da Luz, o benfeitor Alexandre nos traz também importante revelação. A vontade comanda as forças subconscientes do espírito. Estas forças serão utilizadas para se satisfazer o desejo criado. A satisfação dos desejos, sejam físicos ou subjetivos, produz um estado de bem-estar que muitas vezes é traduzido por felicidade, mas que poderá ser, de certa forma, prejudicial ao espírito, se não estiver em consonância com a lei divina. Através da questão 719 de O Livro dos Espíritos, os imortais nos advertem. O bem-estar só estará concorde com a lei natural se, em relação ao corpo físico, a lei de conservação não for transgredida e, em relação ao aspecto moral, não seja causado nenhum prejuízo ao bem-estar alheio. Uma vez que o espírito é um ser gregário destinado à vida em sociedade, os desejos criados deverão passar pelo crivo da razão em relação aos direitos alheios, para que se evite problemas que deverão ser solucionados por seus causadores no tempo mais adequado, segundo a justiça divina. Ainda no Livro dos Espíritos, encontramos lá na questão 926 interessantes esclarecimentos relacionados ao assunto. Allan Kardec pergunta aos imortais: a civilização, ao criar novas necessidades, não é a fonte de novas aflições? E os imortais respondem: os males desse mundo ocorrem em razão das necessidades falsas que criais. Aquele que sabe limitar seus desejos se vê, né? E vê sem inveja o que está acima de si e poupa-se das decepções nessa vida. O mais rico dos homens é aquele que tem menos necessidades.
Invejais os prazeres daqueles que parecem os mais felizes do mundo, mas sabeis o que lhe está reservado? Se desfrutam desses prazeres somente para si, são egoístas, então virá o reverso. Dê preferência, lastimai-os. Deus permite algumas vezes que o mal prospere, mas essa felicidade não é para ser invejada, porque apagará com lágrimas a amarga. Se o justo é infeliz, é uma prova que lhe será levada em conta se a suporta com coragem. Lembrai-vos dessas palavras de Jesus. Felizes são os que sofrem, pois serão consolados. No livro Ação e Reação, também do espírito André Luiz, o personagem Silas, um espírito bondoso, que faz parte de um agrupamento de auxílio, se aproxima de espíritos vingadores para estar ali conquistando a confiança dos mesmos e assim poder auxiliar o encarnado Luiz, que sofria em suas mãos. Os Vingadores, o espírito Leonel e o espírito Clarindo, faziam parte de uma escola de Vingadores e falam a Silas o seguinte: aprendemos nas escolas de Vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura, que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhes superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. E eles continuam. Com esse objetivo, basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir entidades outras que se lhe adaptem ao modo de sentir e de ser. Quando não possamos por nós mesmos, a falta de tempo, criar as telas que desejamos, com vistas aos fins visados por intermédio da determinação hipnótica. E o que o Espírito está dizendo é que todos nós acalentamos, além dos desejos corriqueiros, dos desejos imediatistas, né, um desejo central, algo maior, que alimentamos e muitas vezes não percebemos. E esses espíritos muito inteligentes são treinados para invadir nossas mentes, se assim o permitirmos.
e vasculhá-la, descobrir o que nos move. Esses espíritos, eles sabem muito mais sobre nós do que nós mesmos. Por isso, podemos sim esconder da sociedade nossas imperfeições, nossos desejos mais obscuros, mais profundos, mas não podemos nos esconder do plano espiritual. Descobrindo o que nos move, descobrindo esses desejos centrais, né, o que nos move literalmente, esses espíritos convidam outros espíritos que possuem as mesmas afinidades. Esses espíritos com as mesmas afinidades projetam ainda mais sobre nós o peso desse desejo, nos fazendo aos poucos desequilibrar ainda mais. Interessante dizer que isso só acontece porque nós mesmos assim o permitimos. É da lei que os afins se reconheçam e dividam o mesmo ambiente psíquico, a mesma atmosfera psíquica. E continua o espírito Leonel, o espírito vingador. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente subjugada pelo excesso de suas próprias criações a pressionarem o campo sensorial. Infinitamente acrescidos de influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. E sorrindo, o inteligente perseguidor disse sarcástico: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Em síntese, existe no plano espiritual, sim, escolas que preparam espíritos para ações no bem, mas também existem escolas que preparam espíritos para ações no campo das obsessões. Quando desencarnamos, não nos tornamos anjos. Continuamos a ser o que somos, até que chega um momento que nos entediamos em fazer o mal e mudamos a direção de nossas diretrizes. Mudamos porque assim o queremos. O despertar, ele se dá de forma diferente para todas as criaturas. Lembrando, mais uma vez, cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Nós mesmos convidamos esses espíritos menos bons para fazerem parte de nossas vidas, através daquilo que ainda albergamos em nosso íntimo. O mecanismo do aprendizado, ele ocorre dessa maneira, vivenciando, experienciando. Podemos estudar, podemos estar anotando valiosos apontamentos daqueles, tirando proveito daqueles ensinamentos, daquelas pessoas que passaram por determinados problemas iguais aos nossos. No entanto, somente quem vivenciou uma tempestade é que reconhece o seu alto poder destruidor. A dificuldade, ela pode gerar traumas, dores, feridas. Entretanto, ainda é o meio mais eficaz para ensinar espíritos rebeldes que somos. Chegará um momento que sim, aprenderemos através do amor, da brandura. Por enquanto, a dificuldade é o método que nós mesmos escolhemos,
porque toda ação ela gera, de certa forma, uma reação no universo. A palavra desejo lembra vontade, que inclusive no dicionário é uma de suas definições. É a vontade de possuir algo, de alcançar um objetivo, de ir ou estar em algum lugar, de desfrutar de algum benefício, posição, cargo, título ou até um apetite alimentar e mesmo uma atração sexual. Digamos em síntese que trata-se de uma aspiração humana. A própria conjugação do verbo indica ter vontade, sentir desejo, entre outras definições. Entre o desejo e a conquista, seja do que for, há um espaço enorme que envolve providências, conveniências, precipitações, capacidade, utilidade, possibilidade e outros tantos desdobramentos que fica difícil imaginar. É nesse instante que deveria entrar em cena a disciplina de um propósito sempre esquecido: a educação do desejo. Afinal, como discipliná-lo corretamente e coerentemente? Como transformar este sentimento de querer numa fonte de alegrias para si mesmo e para os outros? As situações, elas são variadas, claro, individuais e coletivas. A educação, por sua vez, mais que instrução que se adquire, está na moralização dos próprios hábitos e comportamentos que redundem em polidez, fraternidade, moralidade e intenso esforço de melhorar a si mesmo e, simultaneamente, beneficiar aqueles que estão à nossa volta em qualquer momento ou em qualquer situação. É exatamente pela ausência dessa educação do querer que temos vivido o caos social da indisciplina, do desrespeito às mais elementares noções de civilidade e cidadania. Fruto, sem dúvida, da ausência de construção sólida desde a infância do querer educado. Seria tarefa somente dos educadores? Não. Seria sim tarefa dos educadores, mas não restrito somente a eles, pois que a educação deve iniciar-se com os pais e amplia-se para os adultos em geral. Guardamos todos o dever de transmitir às crianças os bons exemplos de civilidade, de desejos educados e disciplinados. O desejo, simplesmente liberado, sem refletir, sofre consequências e desdobramentos sem respeito à presença ou interesses alheios. Tem sido esse um dos fatores da violência na vida social. Se pensarmos bem, as agressões, inclusive as econômicas e, por que não, as sexuais, são resultantes dos desejos desenfreados, alheios aos respeito que devemos uns aos outros e mesmo a indiferença aos sentimentos de outras pessoas. Digamos assim, é o desejo desordenado, comparável à direção de um veículo sem freios ou à montaria de um animal desesperado
que não controla os caminhos que vai atravessando. É mesmo o descontrole das emoções convertida nos desejos que aguarda a correção da educação. Isso lembra as paixões. A paixão, a paixão não é um mal em si mesma, pois que da própria natureza humana, mas a paixão está no excesso acrescentado à vontade. E podemos acrescentar, o abuso que dela se faz é que causa o mal. Mas voltamos à questão da educação do desejo. Afinal, as paixões são como um animal que é útil quando está dominado e que é perigoso quando é ele que domina. Reconhece, pois, que uma paixão torna-se perniciosa a partir do momento em que não podemos governá-la e que ela tem por resultado um prejuízo qualquer para nós ou para outra pessoa. Podemos notar com facilidade a questão, pois, da vontade, do desejo e do controle sobre ele, quando descontrolado, nos deixamos dominar, acabando se tornando um mal em nossas vidas. Uma paixão, digamos, por uma invenção, por exemplo, dominado pela disciplina, pelos estudos e pesquisas e estudos que acabam eliminando o fanatismo e nutrindo um ideal nobre, por exemplo, essa busca dessa invenção ela é extraordinária no alcance de seu determinado objetivo. Por outro lado, se estivermos nutrindo um desejo descontrolado, por exemplo, de uma atração sexual, ou portanto, sem domínio, que gera o raciocínio, pode conduzir-nos a traumas e tragédias, sofrimentos e lágrimas. É a educação do desejo, saber desejar, direcionar a vontade. A causa maior, contudo, da presença de um desejo descontrolado está, todavia, no egoísmo. Claro que a precipitação, o não amadurecimento, o não equilíbrio emocional apresentam-se como ingredientes de expressão. Afinal, do egoísmo deriva todo o mal. Sim. Se pararmos, mesmo para pensar num desejo descontrolado, em qualquer área que gera sofrimentos, no fundo, nós encontraremos o egoísmo do nosso interesse pessoal. No fundo, está ou encontramos o desrespeito com o sentimento alheio. Por isso, queridos amigos, queridos irmãos, os desejos tanto podem ser uma fonte imprescindível de progresso, como também motivos de estacionamento e dores futuras. Emmanuel nos orienta dessa forma. A escolha é sempre nossa. Tudo aquilo que desejarmos, tudo aquilo que estivermos desejando e tudo o que decorre em seguida a esses desejos sejam filtrados através da nobre frase do nosso Mestre Jesus: vigiai e orai. É responsabilidade nossa. Tudo o que desejamos, automaticamente, em algum momento, se não nessa, em outra vida, estará se materializando em nosso campo de ação. É da lei de ação e reação que tudo o que recebemos seja fruto de nosso esforço, de nosso empenho. Sempre, sempre
segundo nossas próprias obras. Meu esforço no bem, meu esforço que estiver empregando no bem, gerará frutos benfazejos, assim como também ações negativas podem render frutos, muitas vezes, extremamente amargos. Lembremos mais uma vez que a fonte primeira que abastece nossos desejos nasce em nossos recantos mais íntimos. Educar esses desejos, que ora se encontram desequilibrados, significa educar a nós próprios. Rever nossos hábitos, nossos comportamentos, nossas condutas, nossas diretrizes. Tentar identificar nossas imperfeições e, como ensina o mestre Leonês no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Somos nós próprios, que abrimos as portas de nosso altar íntimo para que espíritos mal intencionados se aproximem e, ao mesmo tempo, temos plenas condições de fechar essas portas. Mudar nossa sintonia e vibrações significa mudar nossas atitudes e hábitos através da educação do espírito. E como se dá essa educação? Vamos a alguns exemplos bem práticos. Leitura edificante. Essa é uma ferramenta para estarmos modificando. Assistir vídeos e programas edificantes. Não que eu não possa assistir meu filme, assistir meu futebol ou assistir uma outra coisa que eu acho interessante, mas procurar preencher nosso dia também com vídeos e programas edificantes que acrescentem algo ao nosso espírito imortal. Fazer da oração um hábito diário. Orar quando acordar, orar antes de dormir, orar e agradecer. Agradecer por estar aqui reencarnado. Agradecer pelas oportunidades que nos vêm a todo instante. Agradecer por nossas dificuldades. Agradecer pelos problemas que nos chegam e que nos ensinam. O sentimento de gratidão. Isso também provoca uma renovação em nossas vidas. Frequentar casas de oração. Eu digo casas de oração, casa espírita, lar espírita, igrejas para quem é católico, desculpe, para quem pertence a outra religião, mas sim, frequentar casas de oração. Faz muito bem. Faz muito bem estar junto com pessoas que testemunham as mesmas coisas que nós. Orar em comunhão. Fazer o bem. Proporcionar a caridade. Tudo isso são ferramentas imprescindíveis para a nossa renovação como espíritos imortais. Lembrando mais uma vez, existe sim escola de espíritos vingadores, mas nós temos condições de estarmos voltados para o bem. Os espíritos não podem fazer nada conosco, se não o quisermos. Eles não têm condições de fazer com que pegamos algo e realizemos determinada ação. Eles podem nos influenciar,
nada mais. Eu sim, através de minhas escolhas, posso realizar ou não determinada ação. E por que não nos deixar influenciar por espíritos benfazejos, espíritos bons? Depende única e exclusivamente de nossas ações. Mudemos os nossos hábitos, nossos comportamentos, nossas diretrizes, nossos objetivos. Façamos de nossa vida uma vida melhor, uma vida de gratidão, uma vida do bem junto com os nossos familiares. Essa sim é a fórmula mais verdadeira para estarmos utilizando. São ferramentas imprescindíveis que preenchem a nossa vida como espírito imortal que somos. Queridos amigos, irmãos e simpatizantes da nossa doutrina espírita, é com meu coração cheio de gratidão que vos agradeço a essa grande oportunidade de estar aqui, dividindo com todos vocês, queridos amigos, um pouco de nossa veneranda doutrina espírita. Antes de convidá-los à oração, gostaria de estar lembrando vocês, ou de estar convidando a todos, para a nossa 36ª-feira do Livro Espírita. Estará se realizando, começou hoje, dia 8, e vai até o dia 13 de novembro. E igual ao ano passado, este ano também estará ocorrendo no formato virtual. Na nossa página do Centro Espírita, no Facebook, estaremos colocando os livros que estaremos oferecendo e a maneira de estar entrando em contato para estar adquirindo o seu livro. Livro Espírita, sempre uma luz em nosso caminho. E agora, convido a todos para a nossa oração. E logo após, eu passarei novamente a fala para o nosso querido amigo Ari, que fará o encerramento. Vamos orar. Senhor, que possamos fazer das reflexões que nos norteiam luzes em nossa caminhada. Que possamos, um pouco de cada dia, renovar-nos. Que possamos, com cada problema, com cada dificuldade que nos chega, estarmos modificando um pouco os nossos hábitos. Querido Senhor, que a paz de Deus e as luzes da espiritualidade possam sempre estar nos abençoando nossas vidas, abençoando nossos familiares, nossos lares. Que a luz maior possa estar sempre junto conosco, nos conduzindo, nos abrindo a consciência para o certo, para o bem. Que a paz seja convosco e o amor de Jesus possa sempre estar nos envolvendo. Que assim seja.